Amém. Mas abra sua Bíblia comigo lá em 2 Pedro. Vamos dar continuidade, aquilo que o Espírito quer falar aos nossos corações. No capítulo 1, no versículo 16. Segunda Epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Repete comigo, fala assim: o Espírito Santo é o pastor dessa igreja. Amém, irmãos? Coloque a sua expectativa nele, vai dar tudo certo. É ele que faz, nós estamos sujeitados a ele, sem ele nada podemos fazer, amém? Ele quem diz vai, a gente vai, ele quem diz para, a gente para. Estamos sujeitos a uma palavra do Espírito, estamos sujeitos à ordenança, amém? 2 Pedro 1,16 fala assim: porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade, pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: este é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo. Ora, essa voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no monte. Amém? Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, estamos sujeitos à ordenança do Senhor, à voz do Senhor, à direção do Senhor. Fala ao coração de cada um aqui de maneira específica, particular, guiados e direcionados pelo Teu Espírito, Pai. Queremos não só colocar diante do Senhor as nossas preocupações, as nossas mazelas, as nossas fraquezas, mas mais do que isso, queremos ouvir a Tua voz, queremos entender o Teu coração, queremos discernir, Deus, o que o Senhor tem para nós, Pai. Por isso, abre o nosso entendimento, do mais simples aqui, do mais novo da fé, até o mais maduro, até aquele que tem mais tempo. Fala aos nossos corações, Pai, no nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém. Primeiramente, parabenizar todos os pais, pelo seu dia. Que você possa, a cada dia, que essa responsabilidade de manifestar a paternidade de Deus na terra, você possa ser cada vez mais exímio nessa atividade. Amém, irmãos? Eu estava orando hoje e uma das primeiras perguntas que os meus filhos fizeram, nessa semana: pai, qual o presente que você quer, Em casa a gente tem o hábito de, quando é um dia, de aniversário, ou dia assim, os meninos fazem café na cama, Então a gente tem esse hábito. Hoje eu tive que tomar café quase 9h30, que é logística lá em casa, para sair esse café. Fica na cama, pai, não sai não, mas eles conseguiram, E é uma maneira deles presentear, enfim, a gente tem essa questão lá. E eu perguntando, e eu entendendo isso, para mim, o maior presente é ver os meus filhos manifestando a glória de Deus nessa terra, O maior presente que eu posso enxergar é ver meus filhos voando em Deus, é meus filhos estabelecendo a geração deles o princípio de Deus, Para mim esse é o maior presente, essa é a minha maior expectativa. A gente foi ali ministrar num encontro de casais, irmãos, e quão temor, irmãos, quão responsabilidade é ministrar para casais, O meu teto é de vidro também, Os meus filhos ainda estão, são crianças, eles vão crescer, eles vão ter ainda muitas etapas para serem provadas e para provar a semente pelo qual eu plantei ou deixei de plantar. A responsabilidade de gerar filhos, a responsabilidade de, colocar no coração dos filhos esse propósito, é muito grande. Mas hoje eu quero falar um pouco, não da expectativa nossa acerca dos céus. Talvez você veja a esse lugar com algumas expectativas. A gente vem a um culto, muitas vezes você está com alguma situação para ser resolvida, muitas vezes você está com algum tipo de enfermidade na sua vida, na sua casa, muitas vezes você está com algum problema. Normalmente nós vemos a Deus com algumas expectativas, sim ou não, irmãos? Amém? E não é errado vir a Deus com algumas expectativas, mas hoje eu quero falar uma moeda contrária. Qual é a expectativa dos céus ao seu respeito?
Qual a expectativa dos céus ao meu respeito? Oração, irmãos, não é somente um monólogo onde nós falamos e cansamos Deus com a nossa fala. Oração é falar e ouvir a Deus, é um diálogo. Precisamos estar atentos, concisos e com o ouvido atento a saber o que Deus quer de nós. O que Deus requer de nós, qual a expectativa de Deus a nosso respeito. E para mim, irmãos, a primeira expectativa de Deus ao nosso respeito é fazer com que nós sejamos filhos amados do Pai, que manifesta a glória de Deus nessa terra. Amém? O texto que nós lemos, Pedro está trazendo de maneira muito simples. Ele está falando assim, o texto que nós lemos aqui em 1 Pedro, e aqui é o próprio apóstolo Pedro, falando ali, aquele que deu tanto trabalho para Jesus, falando a nós como igreja do Senhor. Ele está falando assim, para você conhecer o poder de Deus e para você conhecer a Deus, não é por fábulas, não é por histórias, não é por sabedoria humana, não é por um conhecimento humano, não é como você se matricula numa escola e numa universidade e faz um curso, e você vai deter conhecimento e poder de Deus. Não é dessa maneira, não é através de uma sabedoria humana que você vai conhecer a Deus. Ele fala, a maneira como conhecemos a Deus, e aí ele nos diz, é nós testemunharmos, e aí ele traz como testemunho ocular, o relacionamento de Deus Pai com o seu Filho. E ele traz aqui dois momentos pelo qual ele vivenciou, que foi o momento ali onde houve o batismo, e foi o momento onde houve ali o monte da transfiguração, aonde no batismo a palavra de Deus fala que João Batista batiza Jesus, e quando ele batiza Jesus, a palavra de Deus fala que vem uma voz dos céus e diz, este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer, ou em quem me comprazo. E a palavra de Deus fala que o Espírito Santo se manifesta ali, através de uma pomba. Ali nós vemos a triunidade de Deus, ali nós vemos a trindade sendo manifesta, o Filho sendo batizado, o Pai declarando, e a pomba, o Espírito Santo sendo manifesto ali, os três sendo transfigurados. E nós vemos isso também no Monte da Transfiguração, aonde essa mesma voz dos céus diz, este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. O que Pedro está nos ensinando é que a maneira como nós conhecemos a Deus é entendendo um relacionamento paternal de Deus como um pai ao nosso respeito, como filhos. E nós podemos somente entender a Deus por essa ótica. Por isso, pessoas que teve dificuldades com o seu pai natural, dificilmente têm um bom relacionamento com Deus. Pessoas que muitas vezes não liberaram perdão acerca dos seus pais naturais, ou muitas vezes tiveram problemas, ou têm uma visão deturpada acerca do seu pai natural, vão ter dificuldades de se relacionar com Deus. Repete comigo, Deus é Pai. A maneira pelo qual Ele quer nos ensinar, Pedro está dizendo, olhando e entendendo esse relacionamento de pai para com filho. Esse relacionamento íntimo. E é tão interessante que ele diz aqui, essa frase, ele fala, este é o meu Filho amado, em quem me dá prazer. Deixa eu te falar algo, você só vai conseguir dar prazer a Deus, dar alegria a Deus, se você entender que você é filho e que você é amado. O amor de Deus, ele nos leva à perfeição. O amor de Deus nos leva a compreender quem somos. O amor de Deus nos leva a dar prazer a Deus. É impossível você querer ser um filho e tentar dar prazer a Deus se você não entender o amor de Deus para com a sua vida, amém? Mas eu não quero falar sobre isso, eu quero que a gente volte ao entendimento de que a vontade de Deus para mim e para você é que você seja um filho. E esse filho que se pareça com o pai, Irmãos, não tem algo mais glorioso de alguém chegar para mim e falar que o Pedro se parece comigo em algumas coisas. Não tem algo mais, você que é pai que está aqui, não sei se você passa por esse mesmo sentimento. Quando fala dos defeitos, ele não é muito bom, mas quando fala das qual não é, Márcio? Fala que o Estevão parece contigo, irmãos, é algo mais glorioso. Irmãos, e eu vejo esse mesmo coração de Deus para com nós. Eu vejo esse mesmo coração de um Deus que está doidinho de ter muitos filhos, e muitos filhos que se pareçam com Ele.
Muitos filhos que carregam em si o seu DNA, carregam em si o seu amor, carregam em si a sua paz, carregam em si a sua essência, a sua justiça, a sua santidade. Deus tem uma expectativa, sabe, que você nessa terra manifeste a glória dele. Quando aqui o apóstolo Pedro está dizendo, ele fala assim, quando nós vimos uma glória. Deus o coroou de honra e glória excelsa. Eu estou falando, é grande glória, alguém que manifesta a perfeição. Nós entendemos que Jesus, irmãos, ele é o nosso irmão mais velho. Nós devemos olhar para Jesus como irmão mais velho e falar, esse nós temos que copiar. Nós devemos entender que nós devemos a todo dia, ter no nosso coração esse entendimento de que, ei, você é um filho amado, e que dá prazer a Deus, sabe? Os maiores temores da minha caminhada cristã para com o Senhor é chegar naquele último dia e ouvir de Deus que eu não conheço, que Ele não me conhece. Os maiores temores que eu tenho na caminhada é a gente fazer quantas coisas para Deus e chegar diante dele lá naquele último dia, Ele virar para mim e falar assim, o que você fez não manifestou a minha glória nessa terra. Você foi um filho que não se pareceu comigo. E nós vemos na palavra, eu quero ler com você alguns textos, né? Nós vemos na palavra que Deus, ele carrega esse desejo. Quando ele fez Adão com esse princípio, ele fez Adão segundo a sua imagem e semelhança. O desejo de Deus na criação é fazer com que eu e você se pareça com ele. Nós vemos aqui, irmãos, e para mim esse texto aqui é glorioso. Vai comigo no livro de Jó, lá no Antigo Testamento. Você vai em Salmos, aí você volta a um texto, um livro, está ali o livro de Jó. Olha o livro de Jó, olha que interessante. Eu sou apaixonado dessa parte aqui que ele fala. Olha lá, no capítulo 1. Jó no capítulo 1, lá no versículo 6. Olha aqui a expectativa de Deus a nosso respeito. Eu não quero alongar hoje, até por quantidade de coisas que a gente vai ter aqui, mas eu quero que você saia daqui com esse entendimento bem claro no seu espírito, amém? Jó 1,6 fala assim, no dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás, de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse, de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás, observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Irmãos, que glorioso esse texto. A Bíblia fala que vem os filhos de Deus, aqui está falando dos anjos, se apresentar diante de Deus. E Deus pega justamente o encardido, Satanás, e fala assim, Satanás, vem cá, em particular. E eu imagino Deus, abrindo ali o telão dele, de última geração, e falando, você tem visto lá na terra o meu servo Jó, o meu filho Jó? Você tem visto o quão ele se parece comigo? Aí aqui eu estou contextualizando para que você entenda. Você tem visto o quanto que ele é, sabe o cheiro dele, o quanto que ele é cheiroso, quanto eu sou? O quanto a maneira como ele abraça as pessoas parece a minha característica de abraçar. Você tem visto o quanto ele, é zeloso com a sua casa, que marido exemplar, que pai exemplar. Você tem visto o quanto ele é temente a Deus, a minha pessoa. Irmãos, isso aqui, eu imagino que o diabo aqui, ele endemoniou mais um pouquinho, tanto que ele tenta fazer de tudo para destruir a vida de Jó, e ele fala assim, ok, se ele é tão bonzão assim, contextualizando, então deixa eu tocar na vida dele, ele ficou irado, porque a palavra de Deus fala que Satanás, o desejo dele era ser parecido com Deus, essa era a vontade dele, um dos motivos da queda dele foi essa, ele queria ser igual a Deus, mas a palavra de Deus fala, e aqui de maneira bem clara que, Deus, ele dá uma cutucada ali pesada, em Satanás. Você tem visto ele? E aqui ele traz algumas características, um homem íntegro, um homem reto, um homem temente a Deus e um homem que se desvia do mal. Assim como você que é pai, você que é mãe, tem ali orgulho quando alguém fala do seu filho. Eu imagino Deus aqui falando do seu próprio filho Jó, falando das suas qualificações, de quem ele é. Irmãos, no nome de Jesus, que tenhamos esse desejo no nosso coração de arrancar de Deus um elogio lá na eternidade, de chamar Satanás e falar assim, você tem visto lá meu servo Mateus, você tem visto como ele se comporta na terra,
Sabe, que tenhamos esse desejo, esse alvo, esse objetivo de satisfazer o coração de Deus a nosso respeito. Em manifestar nessa terra de maneira clara. Se você olhar também em Gênesis capítulo 6, quando ele fala de Noé, da mesma maneira. Que os dias maus, uma bagunça ali, em Gênesis capítulo 6, o João Neto pregou isso há uns 2 domingos atrás. Mas a Bíblia fala que Deus encontrou graça e fala, não, ali havia um homem chamado Noé. Um homem justo, um homem íntegro entre seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Características que nos conectam à eternidade. Características que sobressaem ao meio a esse mundo tão sujo. Características que nos faz ter uma identidade de um filho de Deus nessa terra. Características que nos levam, sabe, ao propósito original de se parecer com Deus. Características que nos faz ter graça diante de Deus. Ter crédito diante de Deus. Está entendendo? Nós precisamos diuturnamente ser filhos que dão prazer ao nosso Pai. Pastor, como podemos dar prazer? Eu quero trazer 3 pontos bem simples, para que você possa entender. Primeiro, nós precisamos entender que o nosso relacionamento com esse Pai tem que ser um relacionamento íntimo, próximo, perto. Romanos, no capítulo 8, no versículo 14, não precisa abrir, fala assim, pois todos os, coloque para mim, Bruno, Romanos 8, 14, isso. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseado no qual clamamos, Abba, Pai. Tremendo isso. O que Paulo está nos dizendo é que a proposta de Deus é que sejamos guiados por um Espírito, para que sejamos filhos de Deus. Mas o próprio Paulo, ele traz ali o caminho de sermos guiados. Ele fala que nós recebemos um Espírito de adoção. E esse Espírito de adoção clama no nosso interior, Abba Pai. E Abba Pai nos fala de paizinho, de pai perto, de pai próximo, de pai que eu tenho, sabe, uma total liberdade. O nível de intimidade, de proximidade, de conexão que você vai ter com seu pai vai determinar o quanto você vai conseguir dar prazer a ele. O apóstolo Paulo está ensinando que o entendimento de ser pai, de entender essa paternidade de Deus, de estar próximo de Deus, de se achegar a Deus, vai determinar o nível, sabe, de o quão eu vou parecer com ele, né? É assim na nossa vida. Quando você anda muito com alguém, você se parece muito com essa pessoa, sim ou não? Você começa a falar como essa pessoa, você começa a se mover como essa pessoa, né? Eu brinco com os jovens, eu conto sempre essa história, os jovens estão aqui, já estão cansados de ouvir essa história, quando a gente fala de amizade, né? Na minha adolescência eu tinha um amigo gago, aí já estou gaguejando, só de lembrar dele. Tiago, ele toda vez que eu falava. Irmãos, eu ficava no final de semana na casa dele e eu brincava muito com ele. Quando eu voltava para casa, eu voltava gago, né? Minha mãe falou, o que é isso, meu filho? Com quem você anda perto, com quem você, sabe, devota o coração, com quem você tem proximidade, isso vai demandar que você absorva isso, né? Amém? Está entendendo isso? Né? A Bíblia fala, irmãos, que João, de todos os discípulos, João era o único que deitava no colo de Deus. Pensa aí, que privilégio, né? João era o único que tinha o privilégio de deitar no colo de Deus. Inclusive, nas suas cartas, ele falava que ele era o único que Jesus mais amava. Olha que cara abusado João era. Você não vai ver isso na epístola no Evangelho de Mateus, nem de Marcos, nem de Lucas. Só na carta de João ele fala, porque aquele a quem Jesus mais amava. E ele fala dele mesmo, que Jesus tinha um amor maior para com ele. Somente no Evangelho de João você vai ver isso. Você vai ver que ele era o único que conseguia deitar no colo de Deus, que ouvia o coração de Deus, irmãos. É tremendo isso, sim ou não? Jesus tinha 70, dos 70, 12, dos 12 tinha 3 que ele andava junto, mas dos 3 tinha um que tinha o poder, a intimidade, a capacitação, sabe, era tão folgado, era tão íntimo, era tão chegado que deitava no colo de Jesus. Irmãos, e por que o próprio João dizia isso, que ele era o discípulo pelo qual ele amava?
Porque, irmãos, quanto mais eu e você estiver próximo de Jesus, mais nós vamos conhecer o amor dele. Tem pessoas que se revoltam com Deus com situações que acontecem na vida. Tem pessoas que não acreditam no amor de Deus, não experimentam o amor de Deus. Sabe por quê? Porque não estão próximas dele. Não gasta tempo de deitar no colo dele. Não tem a primazia, não tem, sabe, irmãos, não tem o deleite, não dão um passo acerca de Deus. É tão forte isso, que se você vai lá comigo em João capítulo 13, vai lá comigo, olha que interessante. Aqui, o Pedro e o João é engraçado, eu gosto mais de ver o relacionamento dos dois. João capítulo 13, lá no versículo 23, olha aqui. Olha a diferença de quem deita no colo de Jesus e de quem não deita. Presta atenção. Lá no versículo 23. Vamos desde o versículo 21. Fala assim, João 13, isso. 13, 21. Fala assim, disse essas coisas, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou, em verdade vos digo, que um dentre vós me trairá. Então os discípulos, olhando um para os outros, sem saber a quem se referia. Versículo 23, presta atenção. Ora, ali estava conchegado a Jesus um dos seus discípulos. Quem que era? É o João. Olha como é que ele fala dele mesmo. Aquele a quem ele amava. E esse fez Simão Pedro sinal. Presta atenção, o Pedro. Sinal dizendo, pergunta a ele a quem se refere. Então, aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou, Senhor, quem é? Respondeu Jesus, é aquele a quem eu der primeiro pedaço de pão molhado. Tomou, pois, um pedaço de pão e, tendo molhado, deu a Judas, filho de Simão Iscariote. Olha aqui para mim. A intimidade de um filho para com o pai, a intimidade nossa com esse Deus eterno, nos faz ter segredos, entender coisas no coração de Deus, que quem não está deitado no peito não consegue entender. Está entendendo isso? Tem coisas em Deus, irmãos, que só quem está bem chegado vão entender. Tem coisas em Deus que a multidão não compreende, os 70 não compreendem, os 12, nem os 3. Mas o que deita no colo tem intimidade de falar assim, quem que é que vai te trair? Está entendendo isso? Existem alguns segredos de Deus, existem algumas coisas de Deus. A Bíblia fala que a intimidade com Deus é para aqueles que temem. E para esses que temem, Deus dá porções, sabe, Deus tem coisas secretas, ocultas. Irmãos, quando eu leio a palavra, presta atenção nisso. Eu quero te ensinar isso com esse entendimento de mestre, aquilo pelo qual Deus me chamou acerca dos 5 ministérios. Irmãos, quando eu leio a palavra, quando eu entendo na palavra que tem coisas aqui que Deus não falou, nunca falou para ninguém, Ele pode falar para mim nessa palavra. De algo que está lá, sabe, no livro de Reis, que muitas vezes é chato, falando ali daquele tanto de rei, livro de Juízes, coisa assim que está numa genealogia e Deus quer falar comigo. Ele nunca falou para ninguém, segredos que estão guardados no coração de ninguém, de Deus, que Ele nunca falou para ninguém. Irmãos, eu leio a Bíblia com essa sede. Eu leio a Bíblia com esse entendimento, não porque eu quero ter uma revelação diferente, não, irmãos, porque tem coisas que muitas vezes que Deus quer trazer para esse tempo e Deus precisa de alguém para falar. E quem que Deus vai falar? Quem está deitado no peito. Tem coisas no bairro que você está, irmãos, que Deus quer fazer. Ele precisa encontrar pessoas que estão dispostas a deitar no peito dele e descobrir o que ele quer fazer para usar a sua vida. Ezequiel capítulo 22, versículo 30 fala que certa vez Deus queria fazer algo na terra. E ele não encontrou ninguém que tivesse na brecha. Ninguém que tivesse com o coração certo, ninguém que tivesse, sabe, nessa posição de querer ser filho, de deitar no colo de Deus, de fazer a vontade de Deus, de estabelecer aquilo que Ele tem. Quantos estão me entendendo aqui essa noite, amém? Irmãos, uma igreja cheia não impressiona a Deus. O que impressiona a Deus são filhos que deitam no colo dEle e querem ser parecidos com Ele. Está entendendo? João aqui tinha esse entendimento. João aqui se torna o favorito de Deus. João aqui se torna o queridinho de Deus. A oração de João é respondida mais rápido. O pedido de João é respondido mais rápido. A resposta de João. Ah, mas pastor, Deus não faz acepção de pessoas. Ele enxerga, sim, Deus não faz acepção de pessoas. A verdade dele é manifesta e o amor dele é manifesto a todos. Apesar que
João fala que é o discípulo pelo qual ele mais amava. Deus ama, né, tanto a sua vida, ou quão o maior pecador dessa cidade, da mesma medida. Mas presta atenção, quem vai usufruir a resposta pelo qual nós demos, vai determinar a resposta de Deus a nosso respeito. Uma coisa é o amor manifesto universal de Deus a todo ser. Outra coisa é a manifestação de propósito, de intimidade, sabe, de coisas do coração de Deus que Ele quer entregar para pessoas específicas. Existem níveis de intimidade e proximidade com Deus. Nós estamos estudando aqui às quartas-feiras sobre discipulado. Discipulado, irmãos, é para quem está disposto a carregar a sua cruz. Discipulado, discípulos, são aqueles que estão dispostos a renunciar à sua própria vida por amor desse evangelho. Talvez você queira ser multidão, mas a proposta de Deus é que você seja filho e seja discípulo do Senhor, amém? Se você vê, abre aí para mim, Bruno, não precisa abrir, Tiago 4:7, abre aí, Tiago 4:7, olha que interessante esse entendimento, fala assim, ó, 4:7, sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resistir o diabo e ele o quê? Fugirá de vós. Agora vai no versículo 8, olha que interessante, chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós outros. Purificais as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobro, limpai o vosso coração. Olha esse entendimento desse texto. Ele está falando o seguinte, chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Ou seja, eu vou dar um passo a Deus, Ele vai dar 2 ao meu lugar. Está entendendo? Eu dou um passo, Ele vai dar 2. Eu dou 4, Ele vai dar 8. O maior interessado em chegar a você é Deus, mas Deus precisa encontrar no meu e no seu coração pessoas que têm sede, têm fome de Deus. Amém? Irmãos, eu gosto demais de andar com gente que tem fome, que tem sede com Deus. Pessoas que são famintas pela glória dEle. Pessoas que não querem ser, sabe, mais um evangélico que canta música gospel nesses últimos dias, mas pessoas que querem Jesus. Se achega a Deus e Ele vai se achegar a você. Busque aquilo que é eterno. Tenha sede e tenha fome pelo aquilo que é eterno. Sabe, não seja só um filho que quer sentar na arquibancada. Se você entrar aqui, você vai ver muitos problemas, defeitos. Irmãos, muitas vezes a gente caminha um tempo com Deus e a gente vê pessoas que vêm à igreja somente para observar os defeitos, problemas. Se der a oportunidade para ela falar, ela vai falar de muitos problemas, defeitos. Não venha para sentar na arquibancada. Venha para jogar no campo. Venha para ser, sabe? Venha para ser íntimo do Senhor. Venha para participar, ser filho, manifestar a glória dEle nessa terra. Amém? No nome de Jesus, entenda isso no seu espírito. Eu gosto mais, irmãos. Assim, a gente tem algumas viagens que a gente tem que fazer, tanto acerca da empresa e acerca, né, da questão do ministério também. A gente está ali com algumas demandas do sertão. Eu devo ir lá esse ano mais 2 vezes. Irmãos, o quão eu gosto de muitas vezes, seja no avião ou seja no carro, de colocar louvores e de simplesmente adorar a Deus. E falar, Deus, eu quero estar mais próximo do Senhor. Eu preciso estar mais próximo do Senhor. Eu preciso deitar no seu colo. Eu quero estar conectado ao Senhor. Sabe, de uma maneira como um filho recém-nascido depende da mãe para alimentar. Eu quero viver nesse nível. Está entendendo? Que precisa berrar para topar alguém dar alimento. Que precisa, sabe, clamar. Que não consegue se limpar. Que não consegue, sabe, das coisas mais básicas. Ele depende da mãe, ele depende do pai. Está entendendo isso? A paternidade de Deus, aí já entrando no segundo aspecto, ela nos fala, irmãos, de dependência. Ser um filho que manifesta, sabe, esse coração de dependência, sabe, de conexão ao Pai, que agrada a Deus, nos fala de um coração totalmente dependente. Abra aí comigo, lá em 2 Crônicas, vai lá comigo. 2 Crônicas, capítulo 16. Olha aí. Aqui, irmãos, nós estamos falando de um rei, um dos reis que fizeram um dos maiores avivamentos em sua época. Se você ler o livro 2 Crônicas, no capítulo 16, se você ler depois na sua casa, leia a história de Asa. Esse rei foi um dos maiores avivalistas do seu tempo.
um rei que teve um coração certo diante do Senhor, um rei que, se você ver aqui no versículo 17 do capítulo 15, fala que ele tinha um coração perfeito diante de Deus. Mas lá na frente ele é repreendido por Anani, um profeta da sua época. E Anani fala algo tremendo. Presta atenção que Anani fala assim: porque quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para aqueles cujo coração é totalmente dele. A expectativa de Deus com filhos nessa terra não são filhos que são independentes ou carregam uma maturidade que não é a maturidade bíblica de independência para com Deus. A expectativa de Deus, e demonstrada aqui pelo profeta Anani acerca de Asa, ele fala assim que Deus passa os olhos sobre a terra, ou seja, Deus vasculha, Deus olha para a terra, Deus tem uma expectativa para essa terra, Ele olha para o meu e para o seu coração, Ele está aqui nesse culto olhando para os nossos corações. E qual que é o desespero do coração de Deus? O desespero do coração de Deus é que Ele possa encontrar pessoas que têm o coração totalmente entregue a Ele. Pessoas que têm um coração totalmente, devotos a Ele. Pessoas que têm um coração totalmente, quebrantados diante dEle. Está entendendo? A expectativa de Deus é nos levar a um nível de dependência, pelo qual, eu não vivo sozinho. Irmãos, nesse louvor aqui, a única coisa que eu orei a Deus, eu ajoelhando aqui, eu falei: Jesus, sem o Senhor nada podemos fazer. Ontem a gente teve várias situações, desde sexta-feira, várias situações acerca da igreja para resolver, são, acerca do sertão, pessoas ligando. Hoje de manhã eu fiquei quase 1 hora com o pastor, à distância, e são várias demandas, irmãos. E o que eu sei falar para Jesus: Jesus, sem o Senhor eu não sei fazer nada, sem o Senhor eu não consigo fazer nada. Se não for a tua graça, se não for a sabedoria que vem do alto, se não for a direção que vem do Senhor, se não for, a convicção que vem de ti, se não for o teu sopro, se não for a tua voz que direciona, se não for o Senhor que faz através de mim, eu não consigo fazer nada. Nada. Fui meter o pé no freio, preciso parar tudo. Se não for o Senhor, não faço nada. O que Jesus está falando aqui, irmãos, o que Deus quer falar no nosso coração, que Ele se faz forte. Ele manifesta a sua força, a sua graça, a sua unção para pessoas que têm um coração totalmente dependente dEle. Qual o nível de dependência que nós estamos tendo acerca daquilo que é eterno? Para mim, a maior causa de uma ansiedade, de alguém que vive ansioso, é uma falta de dependência para com Deus. A ansiedade demonstra no nosso coração que não estamos dependendo dEle, não estamos orando quanto deveria, não estamos dependendo dEle quanto deveria. Quantos me entendem isso? Amém? A ansiedade, a preocupação, o que vai acontecer com a economia, o que vai acontecer, tudo aquilo que nos envolve, que rouba o nosso sono, que rouba a nossa alegria, que rouba quem somos no Senhor, nada mais, nada menos, é uma falta de dependência dEle. Porque Ele fala que cuidaria de nós. Se Ele cuida de um pardal, se Ele cuida do lírios do campo, será que Ele não vai cuidar de nós? O que falta dos nossos corações é uma total dependência e devoção a Ele. Ele não rejeita um coração contrito, Ele não rejeita um coração quebrantado, pelo contrário, Ele tem prazer. No nome de Jesus, essa palavra totalmente, ela fala de perfeito, de inteireza, de fidelidade, digno de confiança. Ele está falando assim: poxa, entrega a Ele o seu coração. Jesus fala ali em Mateus capítulo 6, versículo 21, fala que aonde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Provérbios 4, 23 fala que de tudo que nós devemos guardar, irmãos, nós temos que guardar o nosso coração. O quão dependentes estamos dEle em tudo o que fazemos. O quão dependentes estamos, o grau, o lugar que Deus quer nos levar, um lugar de total dependência. Davi era um homem que foi chamado segundo o coração de Deus. Quando Davi assume o seu trono, com muita luta, com muita glória, quem sabe a história de Davi, sabe que foi muita perseguição, foi muita guerra, ele assume primeiro Judá, depois ele assume Israel. Quem sabe um pouquinho da história de Davi sabe disso, que foi muitas lutas para ele assumir o trono.
Mas como ele assume o trono, a primeira frase que ele manifesta para a nação, ele fala: como eu posso governar, como eu posso fazer algo sem a arca da aliança, sem a presença de Deus? Como eu posso subir, como eu posso estabelecer algo, se não for Deus comigo, se não for a arca da aliança, se não for a presença de Deus? E Davi, irmãos, ele tenta uma vez trazer a arca, na vontade da empolgação, e erra. Ele estabelece, ele não entende a maneira, ele não vai para a lei, mas ele não desiste. Ele vai pela segunda vez, ele entende o que a lei diz de como manifestar e trazer essa arca. E a Bíblia fala que quando a arca de Deus chega, existe uma festa e Davi dança com todas as suas forças, porque o coração dele era um coração que se parecia com Deus. Deixa eu te falar algo com muito temor e com muito amor. Pare de fabricar coisas pautado na sua carnalidade, pautado naquilo que você acha que é certo. Entra no lugar de dependência de Deus. A Paula falou isso na sexta-feira aqui. Escutei a palavra dela. Tremenda, preciosa palavra que Deus confiou a ela. Agar, quando gera Ismael, irmãos. Agar gera, sendo ali induzido ali por Sara, por não depender de Deus, por não esperar em Deus, por não confiar em Deus. A falta de dependência, a falta de confiança, a falta de se apegar a Deus faz com que a gente haja, faça coisas, produza coisas a Deus que não é da vontade dele. E Ismael lá na frente dá problema, dá trabalho, sabe, dá confusão ali na família. Está entendendo? Pare de produzir algo que não venha do Senhor. Como, pastor? Dependa dele. Espera nele. Confia nele, entrega o seu caminho a ele, faça com que semente, sabe, as suas entranhas. Quando nós vemos ali o Salmo 37, mas é um salmo que nós vemos, sabe, esse entendimento no coração de Davi, que realmente tinha, sabe, essa convicção, essa espera. No Salmo 37, coloca aí para mim, fazendo favor, no versículo 3, Salmo 37, 3, ele fala assim: confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e Ele mais o fará. Fará sobressair a sua justiça como a luz e o teu direito como o sol do meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Ele está falando aqui, irmãos, de algumas frases que a gente precisa carregar ela todo dia. Confiança, agradar a Deus, entregar o nosso caminho a Ele e descansar nele. Filhos que manifestam a natureza de Deus nessa terra são filhos que são totalmente dependentes dele. Muitas vezes as pessoas vão olhar para você e vão te achar fracos. Mas a Bíblia está falando aqui, através do profeta Anani para Asa, que ele vai fazer forte para quem depende. Ele vai fazer forte para quem tem um coração totalmente entregue a Ele. E para que a gente possa entender, nós falamos de filhos que são íntimos, filhos que têm total dependência dEle. E eu quero falar sobre filhos que carregam em si uma vida de adoração a Ele. Irmãos, a adoração não é uma canção cantada aqui. Eu até falei acho que o Gabriel, eu tenho algo específico para falar só sobre adoração. Eu quero dar uma pincelada, mas eu quero voltar aqui. Nós carregamos esse nome de casa de adoração. Esse nome foi dado à pastora Luciana. E a pastora Luciana, ela carrega, para muitos que não a conhecem, eles vão estar chegando de volta aí. Pastor Vônei e pastora Luciana em outubro. Glória a Deus. Eles vão conhecer os nossos pais. Muitos chegaram depois, Mas a pastora Luciana, no último dia antes de ir embora, ela pegou o microfone e ela falou assim para a gente: meu desejo é que eu consiga, e meu desespero é que eu consiga passar para vocês um amor a Deus, sabe, um temor a Deus, um lugar, sabe, um legado de amor a Deus, de adoração a Deus, sabe? Adoração, irmãos, nos fala não de cantar canções, a adoração nos fala de corações que vivem uma vida em adoração a Deus. E adoração nos fala de sacrifício. Adoração nos fala, sabe, de um estilo de vida. Aqui no capítulo, quando João está falando aqui com a mulher samaritana, no João capítulo 4, se você quiser abrir comigo, no Evangelho de João no capítulo 4,
Jesus aqui revela esse desespero, essa expectativa para com aquela mulher. Aquela mulher com vontade de beber água. E Jesus aqui conversando com ela. No versículo 23, ele fala assim, e nessa conversa, eles entram na questão de adoração. Jesus fala para essa mulher, mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são esses que o Pai o quê? Procura. Para os seus adoradores, Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. O Pai o quê? Procura. É uma expectativa de filhos que carregam como estilo de vida uma adoração a Deus. E uma adoração não é saber cantar, ter uma voz bonita ou saber tocar um bom instrumento. A adoração nos fala de exercitar, de manifestar o meu amor a Deus de maneira sacrificial. Adoração, ele está falando aqui que é uma adoração em espírito e em verdade. Adoração nos fala de tudo o que eu fizer. Colossenses 4:23 fala, tudo quanto fizerdes, fazei para a glória de Deus. Eu posso adorar a Deus lavando vasilha, eu posso adorar a Deus trocando o pneu do carro, eu posso adorar a Deus sendo o esposo, eu posso adorar a Deus cuidando dos meus filhos, eu posso adorar a Deus no meu trabalho, eu posso adorar a Deus estudando. Adoração a Deus nos fala de devotar a Ele o que é devido. O apóstolo Paulo fala, quer comais, quer bebais, fazei tudo para a glória de Deus. Deus tem um coração, a vontade de Deus, a procura de Deus, o desespero de Deus, é olhar para essa terra e encontrar filhos que são adoradores. E a adoração, irmãos, mais bonita que Deus quer ouvir de você, a adoração mais perfeita que Deus quer, sabe, extrair de você, não é a adoração no dia bom, porque adorar a Deus no dia bom é fácil. A adoração que Deus quer ouvir dos seus lábios é a adoração no dia mau. Teve um casal que caminhou com a gente lá em São Simão e eles vieram aqui para o encontro profético. Um casal de São Paulo. Eles fizeram aqui um tempo a escola e eles foram lá para São Simão servir, abandonaram as suas famílias, abandonaram tudo que tinha e foram para ali e serviram a gente ali, ajudou nos jovens, quão gostoso. Eles tinham o sonho de ter um filho, tiveram um Samuelzinho. Eles vieram aqui para o encontro profético e foram comer ali na casa do pastor José e do nada alguém grita e pega um menino ali boiando ali na piscina. Tentaram, com 4 médicos na casa, tentaram reanimar esse menino e ele não voltou. Irmãos, e passado uma semana, aquela situação, e enterro, e a gente, passado uma semana, o Davi e a Jana volta para São Simão. E ele é um adorador excepcional, e a primeira coisa que ele fez foi pegar o instrumento e falar, a única coisa que me resta, e que eu só sei fazer, é adorar a Deus. Irmãos, ele adorou a Deus. Josué, o Eliseu estava esse dia. Ele pegou o instrumento, ele começou a adorar a Deus com um coração verdadeiro, adoração real. A glória de Deus veio naquele ambiente. Mesmo perdendo o seu único filho de 2 anos, ele adorou com toda a sua força e com toda a sua intensidade. Nós precisamos amar a Deus, irmãos, de verdade. Nós precisamos amar a Deus com o coração correto. Nós precisamos amar a Deus, entender quem Ele é para nós e custe o que custar. Precisamos adorar Ele com toda a nossa força, com tudo que temos, com tudo que somos. Eu tenho falado para o Espírito Santo, o que eu preciso quebrar na minha vida? O que eu preciso quebrar naquilo que eu carrego, para que eu seja mais o Senhor? O que eu preciso fazer para manifestar uma entrega, uma renúncia maior para aquilo que o Senhor tem para a minha vida? Aonde eu tenho retido aquilo que não deve ser retido?
aonde eu não tenho adorado, aonde meu coração não tem sido entregue ao Senhor. Jesus, quando ele resume ali a lei, ele fala dois mandamentos, e o primeiro, amar o Senhor seu Deus com toda a sua força, com todo o seu entendimento, com todo o seu conhecimento, com todo o seu vigor, com todas as suas entranhas. Deus possa encontrar nos nossos corações, irmãos, corações que amem a Ele de fato e de verdade, adoradores que estão dispostos a adorar a Ele no dia bom e no dia mau. Que sejamos filhos que carregamos esse DNA. Deus encontre no meu coração e no seu coração filhos que manifestam a intimidade, a dependência e a adoração a Ele.